Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou a Danúbia Braga e no programa de hoje vamos conhecer a história do atleta e mais novo recordista mundial, Pepe Fiamoncini, para você se inspirar e colocar o seu corpo em movimento. O Pepe completou recentemente uma prova de 188 quilômetros em 24 horas consecutivas de corrida. E o mais interessante, sem sair do lugar, não é, Pepe? É isso mesmo, na esteira. Bom, e além de tudo isso, né, a Jovem Pan Saúde também está em ritmo de carnaval. A gente vai trazer muitas dicas para você curtir a folia com muita saúde. Agora eu quero saber se você já tentou ou já teve vontade de começar a correr, porque muitas pessoas gostariam ali de praticar algum esporte, mas não sabem por onde começar. A gente vê ali uma onda, né, das pessoas nas redes sociais começando a pegar gosto pela corrida, então a gente vai receber hoje no Jovem Pan Saúde o atleta Pepe Fiamoncini e o seu preparador físico, Cleiton Moraes. Sejam muito bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência incrível que aconteceu. Eu queria começar perguntando para você, você sempre foi atleta, de onde surgiu essa paixão por corrida? Olha, eu morei 10 anos no Rio de Janeiro e foi lá que eu poderia dizer que me descobri, porque eu que sou paulista, criado e vivido aqui, fiz faculdade, queria seguir o mundo corporativo e não vislumbrava o mundo dos esportes. E aí quando eu me mudei para o Rio de Janeiro a convite do meu trabalho, eu comecei a vivenciar o Rio de Janeiro de uma maneira diferente, muito mais focado no esporte, a vida outdoor. E ao longo de alguns anos eu fui deixando o mundo corporativo para viver o outdoor. Só que aí veio aquela questão em 2019, que todo mundo sabe, que a gente ficou em isolamento durante a pandemia e foi aí que eu me vi de novo voltando a ficar enclausurado dentro de um apartamento. E aí foi nesse momento que foi a mudança de chave da minha vida. Fiquei sedentário alguns meses, quase um ano, vendo a live dos artistas, tentando me entreter como eu podia. E aí teve uma virada de chave que eu falei, cara, eu quero viver mais do que isso. E aí eu me inscrevi para fazer uma prova de triatlo, um Ironman, e tive 8 meses para treinar, para me preparar. Foi muito difícil conseguir fazer e depois disso, tem 5 anos que eu me dedico 100% ao esporte. E aí, quando que vem a ideia de criar o objetivo ali de se tornar um recordista mundial correndo 188 quilômetros numa esteira? Ao longo desses 5 anos, eu venho já desenvolvendo a minha capacidade física e mental e foi muito interessante porque a gente pensa nesses grandes desafios de recorde mundial como uma questão muito física. Físico é o básico que a gente tem que ter, mas 80% é o mental. Então, a partir da ideia que eu pensei, bom, como é que eu desenvolvo a minha capacidade mental? Porque físico eu sei que eu consigo. E aí eu me propus a fazer a coisa mais difícil, mais chata que uma pessoa poderia fazer, que eu, como treino corrida, triatlon, faria, é treinar indoor, é treinar enclausurado de novo. E aí eu falei, o que é a coisa mais chata? Correr na esteira. Muitas pessoas não conseguem ficar 30 minutos olhando para o mesmo lugar, dentro de uma sala fechada. E eu falei, cara, eu vou pensar em alguma coisa e fazer isso, desafiar meu corpo, porque é exatamente aí onde eu acho que o desafio está. E aí eu pensei em fazer 12 horas em esteira e 24 também. Fiz as 12 horas e agora bato o recorde mundial das 24 horas. Cleiton, como é para você também, assim como preparador físico, tá nessa empreitada, porque você é parte disso também, e como trazer para ele também toda essa questão de como ele vai conseguir atingir o objetivo, que é tão importante? Então, como o Pepe mesmo falou, né, ele é um atleta extremamente treinado, está há muito tempo nessa empreitada do mundo outdoor, do mundo do treinamento, e da pandemia para cá, ele veio melhorando cada vez mais e colocando os desafios, os recordes a serem batidos. Então, assim, pra gente, né, pra mim como treinador, é extremamente gratificante estar do lado de um cara desse. E a questão física é de extrema importância, ele treinar, ele seguir, ele ser dedicado e fazer tudo que ele faz, tudo que a gente pede para ele fazer. Porém, essa parte mental é o que eu acredito que a dificuldade é maior e que ele está, como eu já falei para ele, muito acima da média. Então, assim, é bastante importante o treinamento físico, mas essa parte mental é uma das coisas mais importantes. Você também fez Ultraman, você falou.
como que você sempre gostou de esportes, mas qual seria a sua principal dica para quem quer se desafiar e talvez também chegar a essa questão de Ultraman, Ironman, que é tão desafiador? Olha, nesse momento eu poderia citar algumas coisas, porque quem começa no esporte vê aquela primeira dificuldade de dar continuidade nisso. E eu acho que a primeira dica nesse momento seria curta o processo. Porque se você não gostar do processo, você não vai querer treinar, você não vai querer acordar cedo, você não vai querer ter hábitos de vida saudável. Então, eu acho que a primeira dica para quem quer começar seria essa, gostar do processo e não do resultado final, que é a cereja do bolo. Então, quando você treina muitas horas para um Ultraman, por exemplo, que são 10 km de natação, 421 de ciclismo e 84 de corrida, o seu volume de treino passa a ser sua vida praticamente, é treinar e trabalhar como atleta amador. Então você tem que gostar do processo para ter essa continuidade, sentir prazer em treinar, sentir prazer no que você está fazendo e não vislumbrar apenas o resultado final, que é a medalha, a cereja do bolo. Para você, qual é a principal dica quando alguém vai te procurar e aí, olha, eu tô precisando de ajuda, sei lá, sou sedentário, quero começar a movimentar o corpo mesmo. Qual é a tua principal dica? É ir para uma academia? É começar com o esporte que mais gosta mesmo, seja corrida de rua, seja uma arte marcial? De início, a gente sempre fala da questão de ter calma no processo de fazer as coisas, né? Independente do esporte que a pessoa for praticar, sendo ele que nem o Pepe faz o triatlo ou outros esportes, precisa ter calma para curtir o processo e realmente se sentir bem fazendo aquilo que gosta. Não simplesmente fazer por fazer, e sim fazer porque realmente se sente prazeroso. E aí o treinamento é um processo difícil, como o Pepe falou, né? No caso dele são horas e horas de treinamento semanais, de 12, 15 a 20 horas de treinamento semanal. Então assim, para as pessoas que querem iniciar, começa com calma, procura uma academia. Ao longo do processo pode sim iniciar sozinho, gostando de fazer um esporte, com um amigo, com um parente, mas se ao longo do tempo, para ter uma progressão e não ter problema no meio do caminho, é importante procurar um treinador, procurar uma academia, onde vão ter pessoas que vão poder orientar de uma forma correta e não ter problema de lesão ou uma coisa assim, e realmente conseguir performar naquilo que está fazendo do esporte, mas não só isso, né? E sim aquilo que gosta e poder ter uma longevidade dentro do esporte, dentro daquilo que está gostando. Ô Pepe, pode falar, fica à vontade. Complementando o que o Cleiton falou, uma coisa importante é que quem está começando agora não pule etapas, porque justamente a coisa mais gostosa de praticar esporte, você vivenciar aquilo, você não pode pular etapas. Então é aí que acontecem muitos erros dos atletas amadores que estão começando, que é querer começou a correr agora, comprou um tênis e ir para uma maratona fazer sub 3 horas. Então não pule etapas, porque é exatamente aí que está a graça. A sua carreira esportiva em evolução constante. E não comprar logo de cara o melhor equipamento, o melhor tênis, melhor bicicleta, e sim curtir o processo e vivenciar isso. E porque isso vai ser o diferencial lá na frente, porque pessoas se machucam nesse processo pulando etapas. Assim, acho que foi uma das melhores dicas, porque a gente vê também muita gente nas redes sociais com isso, essa coisa de comprar as melhores coisas e você às vezes não sabe nem como usar aquilo. Então, de fato, a gente começar porque não necessariamente, andando de bicicleta de rodinha às vezes, né? Necessariamente o equipamento é o que vai fazer a pessoa evoluir e ser um atleta bom, não necessariamente de um alto nível, igual o Pepe, que faz todos esses desafios, mas não necessariamente é o equipamento. Ao longo do tempo vai precisar sim do equipamento um pouco melhor, mas acredito muito que a orientação e a constância no treinamento, de início principalmente, é mais importante do que um tênis de R$1.000, de R$2.000, entendeu? Sim. E Pepe, como foi a sua preparação, tanto de alimentação, os treinos, o que mudou para conseguir bater esse recorde? Bom, eu sou um pouco radical em tudo isso, né? Então eu falo que eu vou do 8 a 80 muito rápido, então eu tive que perder peso para conseguir desempenhar bem. Em provas muito longas, como essas ultramaratonas, qualquer quilo, qualquer 500 gramas fazem diferença em 100, 200 quilômetros, né? Eu faço provas de 200 quilômetros, então colocando uma mochila nas costas, que você tem uma água a mais de 500 ml, faz muita diferença em cada passo.
Então eu tive que perder o máximo possível de peso. Eu saí de 78 mais ou menos para chegar em 72 quilos em aproximadamente 2 meses. Então uma dieta bem regrada. Também o meu volume de treinamento vem aumentando, então a cada desafio que eu faço, meu volume de treino e minha intensidade se adequam a isso. O Cleiton está bem por dentro disso, para eu chegar bem preparado e descansado na prova. Na semana eu cheguei a correr 100 km, somando o volume dos treinos, a pedalar aproximadamente 200 a 300 km de ciclismo e fazer 2 a 3 vezes na semana musculação. Então foi basicamente, quando você soma esse tempo todo de atividade física, vira quase um trabalho, porque você vai ficar aí quase 20 horas por semana desempenhando na atividade física e nas atividades correlatas, como fisioterapia, como na própria medicina do esporte, você tem teste de VO2. Então, nessas áreas correlatas, dá quase 20 horas, 15 horas, 17 na semana. Então, realmente é quase um outro trabalho. Conta pra gente, a gente estava vendo as imagens agora do dia, como foi a emoção, acho que a energia, porque todo mundo ali também, embora fosse você num lugar só, mas tinha público, né? Sem dúvida, isso foi o diferencial do desafio, porque quando você pensa em ficar parado, correndo 24 horas no mesmo lugar, sem sair, sem ver paisagem passando, sem ter vento na cara, você precisa mudar a sua percepção do que está acontecendo, para deixar daquilo de ser uma coisa chata, enfadonha, para virar alguma coisa divertida. Então, a gente teve música 24 horas, com 4 DJs revezando, a gente colocou outras 3 esteiras, uma do lado da outra, para que as pessoas pudessem participar, não como apenas espectador do recorde, como testemunha, mas como corredor também. Então a gente teve essas esteiras que as pessoas podiam correr lá comigo e isso foi super legal, me deu uma animação total. E eu, por incrível que eu pareça, nessas 24 horas eu nunca estive sozinho em nenhum momento, com a equipe de apoio, com as pessoas da minha volta, todo mundo motivando, dançando, fazendo trenzinho, foi muito divertido. E foi isso que realmente fez o tempo passar muito rápido. A gente pensa que ficar 30 minutos, 1 hora na esteira passa devagar, realmente passa, quando você não tem o que fazer. Eu vejo nas academias, as pessoas vendo séries, escutando música, vendo televisão, que nem sabe o que está passando na televisão, mas quando você está com uma energia tão boa, tão alto astral, o tempo passa voando, e foi isso que aconteceu lá. Quando você eu queria que você relatasse um pouquinho sobre a questão do apoio familiar, assim, quando a gente tem também uma equipe que traz esse apoio também, conforto emocional, faz diferença na hora da prova. Total. Eu digo que eu sou a ponta do iceberg de tudo isso, porque atrás de mim eu tenho uma gama de pessoas multidisciplinares que fizeram isso acontecer. Então, eu sou o resultado final de um processo enorme por trás. Então, tem meu preparador físico, tem o meu treinador, tem meu fisioterapeuta, tem meu nutricionista, tem o meu médico, cardiologista. Então, eles são, assim, eu sou o resultado do produto disso tudo. Além, é claro, de pessoas das agências, das empresas que apoiaram o recorde, fizeram acontecer, planejaram isso. Então, para esse evento específico, tiveram muitas pessoas envolvidas. Então eu digo que eu sou apenas a pincelada final, porque atrás de mim o pintor são muitas pessoas. Ô Cleiton, eu queria que você falasse a respeito de também, nesse caso dessa prova em que tinha ali um público todo muito perto, você também teve essa preocupação de preparar o Pepe para esse momento? Porque uma coisa é quando ele está numa prova, ele sozinho ou ainda com outros competidores. Outra coisa é com o público que, querendo ou não, é importante, mas também pode distrair. Então, o Pepe, como a gente já sabe, né, ele já vem numa preparação de muito tempo, né? Então, como a gente falou na constância do treinamento, ele já vem, essa 24 horas foi uma pincelada, como ele disse, foi a ponta do iceberg para ele bater o recorde. Porém, ele já vem há muito tempo se preparando. Faz o trabalho de fortalecimento religiosamente, faz o treinamento de endurance, né, que a gente fala que é do ultramaratonista religiosamente. Então, assim, o 24 horas foi aquela ponta ali, mas a constância no treinamento dele é o que mais faz ele bater os recordes que ele já bateu e, com certeza, muitos que ele ainda vai bater. Pepe, como que foi a sua alimentação pro dia, assim? Como que você se preparou nessa questão da alimentação para estar ali fazendo a prova? Meu planejamento foi basicamente dividir as 24 horas em 3, seguindo as recomendações do meu nutricionista. Então, a cada 8 horas eu tinha um planejamento. Então, foram as primeiras 8 horas e eu consumi basicamente carboidrato em pó e carboidrato em gel.
de fácil digestão, porque em atividade você tem uma digestibilidade um pouco comprometida. E eu coloquei nos horários das refeições, almoço, café da manhã e jantar e lanche, alguma coisa sólida, porque realmente bate uma fome. É difícil você ficar saciado com apenas líquido e géis. Então, eu priorizei a comida sólida nas primeiras 8 horas. Durante a noite, eu coloquei mais géis e carboidrato em pó. E depois a terceira 8 horas foi uma mistura dos dois, pelo que eu estava sentindo. Então eu enfrentei algumas condições difíceis lá de temperatura, de umidade. Eu até pensei em desistir uma hora, um momento, porque foi muito difícil. Depois de quanto tempo mais ou menos bateu esse momento assim? Foi depois de 12 horas. Tá. Depois de 12 horas que entrou o período da noite, eu tive um começo de hiponatremia, que é quando você dilui os sais minerais do seu corpo com muito líquido. Então eu estava bebendo muita água, só que a água ela acabou diluindo todos os sais minerais do meu corpo. E isso acaba tendo uma certa confusão, uma letargia. Então eu fiquei um pouco sem foco, um pouco fraco, suando frio. E aí, no momento que eu percebi isso, eu comecei a tomar as atitudes, comecei a ingerir mais sais minerais, mais sódio, magnésio, potássio. E fui melhorando aos poucos, gradativamente eu fui melhorando, e para que o desafio continuasse. Então não saí da esteira nesse momento, apenas diminui um pouco mais meu ritmo, fui mais vezes ao banheiro e acabou dando certo, a estratégia funcionou. E uma coisa legal, uma curiosidade legal, eu estava fazendo as contas, eu perdi mais de 14 mil calorias nesse desafio, consegui ingerir aproximadamente de 6 a 7 mil calorias. Então, assim, você leva o corpo ao extremo, não apenas no físico, o músculo, a contração muscular, mas sistema digestivo, sistema respiratório todo com muita atenção. Eu ia perguntar como que foi a questão do sono. Em algum momento, quando vai batendo esse cansaço, chega a bater um pouco de sono ou assim, você está tão com a frequência cardíaca tão acelerada que essa parte, se isso você não sentiu? Eu mantive minha frequência cardíaca em mais ou menos 130 batimentos por minuto. Isso consegui me manter ativo e também a gente usa as estratégias, colocar mais cafeína, gel com cafeína, compra energético, então dá para se manter em estado de alerta assim a maior parte do tempo. E só nesse momento que eu tive a hiponatremia que eu me senti mais fraco, mais debilitado, a pressão baixou, então você fica mais relaxado, mais tranquilo. E aí, só que você não pode deixar se levar. Então, comecei a tomar as atitudes necessárias, subi a pressão, coloquei mais cafeína, até para sentir menos a fadiga muscular. E com música de fundo, parece que você está numa festa, então você não sente essa baixa no cansaço, essa vontade de querer dormir, porque você parece estar numa festa e essa celebração inteira pela vida, cara, aconteceu, foi demais, assim, e não me deu vontade de dormir. Cleiton, quanto tempo uma pessoa comum, não o PEP, a gente tira o PEP dessa, mas leva para se preparar para conseguir atingir uma prova, realizar uma prova dela, um desafio, não que necessariamente a pessoa vai bater um recorde, mas que ela vai conseguir realizar uma prova com esse empenho todo? Então, a gente tem, falando em atividade de corrida, né, que é o que foi o desafio dele, a gente tem hoje em dia muitas provas, muitos desafios, todo final de semana em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a gente tem várias provas de corrida com várias distâncias, né? Então, ainda mais hoje em dia com esse boom da corrida, tem muita gente praticando atividade física, então a gente tem provas aí de 5 km, 10 km, 15, 21 km, maratona, tem uns caras que fazem 5 maratonas de uma vez só, então assim, para uma prova, para um início de treinamento, não necessariamente prova, às vezes a pessoa tem um desafio pessoal de começar a correr e querer correr 3 km, 5 km. E aí ela vai começar com uma caminhada, partir para uma corrida. Então assim, em um mês ela consegue ter um processo de treinamento onde ela consegue correr com uma forma mais confortável, agradável. E 2 meses, 3 meses ela pode já se desafiar, fazer uma prova de 5 km e aí fazendo a progressão disso. A gente fala muito na questão do tempo do ano, né? Então, assim, sendo uma pessoa bem ponderada, pensando num desafio de 5 km, por exemplo, é importante treinar
para fazer esse desafio dentro de um ano. No próximo ano, o ano que vem eu quero iniciar a fazer uma prova, fazer um desafio de 10 km. No próximo ano você vai ficar nessa distância. Então, como o Pepe falou, respeitar o processo. Se cada ano a pessoa ficar numa distância e fazendo essa progressão devagar, 5 km no ano, 10 no próximo, 21, depois de 4 ou 5 anos, quero fazer uma maratona, a pessoa com certeza ela vai ter esse processo, não vai ter problema no meio do caminho e vai conseguir fazer esse desafio pessoal e evoluir no esporte mesmo. Ô Pepe, qual a diferença, por exemplo, você que já correu na neve e depois agora essa experiência no Rio, né, esse desafio todo, muito calor, qual o principal desafio quando a gente fala em relação a clima? Bom, eu já fiz alguns desafios em que eu levei meu corpo ao extremo. Então, o meu primeiro recorde mundial, oficializado pelo Guinness, foi atravessar o maior deserto de sal do planeta. Foi 170 quilômetros correndo. E lá enfrentei frio, calor, baixíssima umidade do ar. Então, toda a minha equipe estava debilitada, com o nariz doído, sangrando. E depois eu fui fazer esses desafios na neve. E a cada desafio, eu acabo me conhecendo mais. E esse eu acho que seria o ponto crucial, assim, para você evoluir no esporte e saber encarar os desafios que você tem pela frente, que é você se conhecer muito bem. Eu acho que você consegue superar qualquer desafio através do autoconhecimento. Então, todo o treinamento, toda a preparação que eu faço para enfrentar todos esses desafios, seja de distância, de intensidade, com mochila nas costas, subindo montanha, descendo montanha, correndo na praia, você acaba se conhecendo um pouco mais. E esse é o segredo. Toda a experiência que você tem, você vai evoluindo na sua percepção, sabendo que você vai encarar. Eu acabei de fazer a travessia no ano passado, em dezembro, da maior praia do mundo, que fica aqui na Praia do Cassino, no extremo sul do Brasil, divisa com o Uruguai. E foi uma distância de 226 quilômetros com mochila nas costas, no local plano. Então, esse desafio acaba me levando para o próximo. Poxa, eu consigo fazer. Será que eu consigo fazer 220 sem mochila nas costas? E assim eu vou progredindo, me autoconhecendo, que esse é o segredo do sucesso. Ô Pepe, qual é agora o futuro do Pepe? Qual é o próximo desafio? Já tem? Tenho sim. Tenho alguns desafios no meu calendário ainda esse ano 2026. Eu pretendo correr a Badwater, que é a ultramaratona mais difícil do mundo, no Vale da Morte, nos Estados Unidos. Lá as temperaturas batem 50 graus durante a noite, porque ele fica abaixo do nível do mar. E também, ainda esse ano, maio e abril, eu quero subir Everest sem oxigênio. Esse é meu sonho. Me desafiar na alta montanha, eu que já sou montanhista há muitos anos, já fiz as maiores montanhas aqui da Cordilheira dos Andes, então só falta encarar as 8.000 metros de altitude as montanhas lá no Nepal. Então quero entrar com chave de ouro mais uma vez no Guinness como o brasileiro que conseguiu fazer isso sem uso de oxigênio. Pode contar com a nossa torcida. O Jovem Pan Saúde, toda a audiência estão na torcida por você. Eu agradeço muito a sua participação, por dividir com a gente a sua história. Também te agradeço muito pelas suas informações e dicas valiosas, viu, Cleiton? Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aqui. E você agora fica com as dicas para curtir o seu carnaval da maneira correta e com muita segurança. É o nosso Papo de Saúde. Papo de Saúde. No nosso Papo de Saúde desta semana é clima de carnaval. O carnaval chegou, os bloquinhos já estão a todo vapor. E aí você sabe quais são os cuidados essenciais que vão ali desde a maquiagem até a hidratação, a alimentação? Bom, para responder nossas perguntas, dar novas dicas, a gente recebe hoje o farmacêutico Jamar Tejada. Jamar, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Saúde. Em ritmo de carnaval. Pois é. Eu queria que você falasse pra gente já quais são os principais cuidados na hora de preparar aquela make linda, mas que a gente sabe, muito calor, vai escorrendo, pode dar problema nos olhos. Então, quais são as principais dicas? Olha, sempre tem a preferência realmente por maquiagem cosmética. Hoje as pessoas gostam de usar tintas e essas tintas acrílicas ou mesmo guache. As pessoas acreditam que por ser guache não tem problema porque é mais infantil. Isso é errado. Esses produtos eles contêm substâncias como cromo, níquel, cobre, e isso pode afetar a pele, né? Então, problemas alérgicos, coceira, irritabilidade, até manchas, né? Então, evite sempre esse tipo de produtos, principalmente os acrílicos, né? Então, sempre que for usar maquiagem, tem que ser de fundo cosmético, testado, né, dermatologicamente e de preferência hipoalergênico.
eu tenho dificuldade de encontrar. Sempre dá preferência, então, pelos infantis, que tendem a ser mais hipoalergênicos. Purpurina, né, que todo mundo gosta tanto de usar, cuidado. A purpurina comprada em casa de papelaria, ela não é indicada porque ela tem a granulometria dela, ela não é redonda, né, se tu olhar no microscópio. Então ela provoca arranhaduras. E se cair no olho, tu pode afetar a tua córnea. Então, sempre purpurina de uso cosmético. Sempre verifica, né, se realmente tem o selinho da Anvisa, se passou por esse processo todo. Uma outra questão é bem importante que todo bom fulhão que se preze tem que ter aquela sua bolsinha com uma farmacinha de remédios necessários para curtir o bloco com tranquilidade, né? Pois é. Eu mesmo sempre carrego assim escondido o antitérmico, né? A febre é o que mais acontece, ainda mais nos blocos que tu fica exposto ao sol durante tanto tempo, se tu fica desidratado, ainda com uso de álcool, tu ainda leva uma desidratação ainda mais rápida. Então, o certo leva um antitérmico, um medicamento, né, pro estômago, né, porque as náuseas são bem comuns de acontecer. Você pode até levar algum homeopático, alguns homeopáticos são indicados, por exemplo, arnica, se você tiver muitas dores no corpo, pós-carnaval, né, ficar o dia inteiro lá pulando um bloquinho, então a arnica é bem indicado, a beladona para problemas gástricos. Então, assim, sempre evitar também muitos medicamentos, evitar tomar medicamentos se você faz um uso diário, antes de ir para o bloquinho, porque as pessoas quase sempre, né, acabam misturando com álcool e aí dá problema. Agora, uma outra coisa, muitos dias de bloco, muitos dias de folia, a imunidade vai lá pro pé. Pois é. Quais são as principais dicas para manter a imunidade em ordem? Olha, a imunidade... o mais importante é sempre a questão da hidratação, sempre se manter hidratado. Mas também existem alguns fitoterápicos que podem te ajudar, né? Fitoterápicos são plantinhas, então você pode comprar algumas plantas que a gente chama de adaptógenas, que são plantas que se adaptam ao teu organismo. São bem comuns, por exemplo, o guaraná. O guaraná, ela tem uma questão energética, então te ajuda a não ficar se desgastar tanto, né, no bloco que for. O ginseng, a rhodiola rósea, são produtos que tu pode comprar em farmácias de manipulação com orientação de um farmacêutico, né? Ou mesmo um nutricionista ou de um médico. Precisa de receita, mas é uma super dica, não só para o carnaval, né? Como todos os dias. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você desse uma dica de alimentação para não passar mal no bloco. Evitar alimentos muito gordurosos. Eu, por exemplo, agora estava no Rio, tem muita feijoada, né? Todo mundo quer comer uma feijoada depois ir para o bloco. Evite. Todo alimento gorduroso não faz bem. Por quê? Porque toda a energia tem que ir acaba indo para essa digestão e você tende a passar mal, né? Então, alimentos leves, de preferência iogurte, uma carne leve, um frango, né? Um peixe. É claro que eu não vou estar indicando aqui para a pessoa come aveia, mas a aveia é perfeita, né? Um pão integral, quanto mais leve, melhor, porque o corpo tem que metabolizar mais rápido para te poder curtir, senão você vai ter que acabar correndo para o banheiro. Tá certo, Jamar, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas dicas. E bom carnaval para todos. É isso. E você também, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Bora curtir esse carnaval com cuidado, com responsabilidade. E você que acompanhou a gente, então, muito obrigada. Olha, se tiver alguma sugestão ou ainda tem alguma dúvida, é muito simples, é só mandar um e-mail pra gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. A gente se encontra na semana que vem. Até lá, bom carnaval! Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.